Olá, olá, muito boa noite. Live de hoje, comportamento versus resultado. Você é o seu negócio. Olha que legal. Na última turma do curso Perpetuadores, é um curso para empresários, tiveram dois participantes que na realidade eles sempre foram empresários, só que não tinham empresa. A ideia de empreendedor, empresário, primeiro vamos desmistificar isso aí. Qual que é a diferença de empreendedor para empresário, gente? Quem sabe nos dizer aí, diferença de empreendedor para empresário? É claro para vocês? Primeiro ponto é, ser empresário é tocar uma empresa. Ser empresário é a função de um sócio, a função de um dono dentro da empresa. Doutor Edgar Queiroz, você está por aqui, doutor Edgar Queiroz. Pô, que saudade de você, um grande abraço para você, Edgar. Mas olha que interessante, estava falando para vocês. Tiveram dois participantes que não tinham empresa, mas sempre foram empresários. Eu vou dizer o porquê que você também é um empresário mesmo não tendo empresa. Você já percebeu que ao longo da sua vida, você veio acumulando experiências e resultados? E outras empresas te assediaram, outras empresas queriam você ali dentro. Por quê? Imagina que você é sim uma empresa. Então você está aqui, ó. Opa! Você é uma empresa. Para uma empresa existir, a gente tem que ter clientes, certo? E se você, por exemplo, é um seletista, você tem um trabalho aí, você tem a carteira registrada, deixa eu pegar outra caneta aqui. Se você tem a carteira registrada, você tem um grande cliente, que é quem te contratou. Agora, se você tem uma pequena empresa, você tem vários clientes. Se você é um microempreendedor individual, você pode ter vários clientes. O fato é que nós somos um negócio, só não nos tratamos como tal. Consequentemente, a gente passa a não evoluir para uma empresa, não nos tornamos empresários. Mas voltando à desmistificação lá de empresário para empreendedor. Empreendedor é um comportamento. É o comportamento de um empresário ou não. Por exemplo, eu posso ser um empreendedor, vou começar a investir em startups, em empresas de inovação aí. Vou começar a investir em compra de empresas para reestruturação, depois vender. Isso é um comportamento empreendedor onde você enxerga oportunidades, aproveita dessas oportunidades. Só que um empreendedor, ele normalmente, se é só empreendedor, ele costuma ter vários negócios ao longo da vida. Mas aí você dá uma pergunta e fala, ok, como está essa empresa? Ou o fulano está tocando essa empresa como empresário e os executivos dessa empresa, ou ele teve vários negócios e nenhum deles existe mais. O fato é que o empresário é aquele que toca o negócio, aquele que tem constância. E nós sempre falamos nos nossos vídeos aqui, sucesso é sinônimo de constância. Se você pegar ao longo da sua vida, da sua trajetória, vamos colocar que você trabalha com vendas, você trabalha com prestação de serviço, de estruturação, de consultoria, você é uma empresa e você vem ganhando notoriedade ou não ao longo da sua existência. Se nós tratarmos o nosso negócio como uma empresa, olha só as áreas que obrigatoriamente essa empresa tem que ter, tá? Eu vou colocar aqui que você é essa empresa e você passa a ter 8 grandes áreas aqui dentro. A primeira é a inteligência estratégica empresarial, chamar de IE ao quadrado. Inteligência financeira, inteligência tecnológica, inteligência humana, inteligência antecipativa, inteligência competitiva, inteligência em marketing, inteligência em vendas. São 8 áreas dentro de qualquer tipo de negócio, inclusive se você é uma pessoa que trabalha dentro de uma empresa. O porquê que alguns criam e abrem uma empresa? Porque eles passaram a ter um sucesso tão grande dentro dessa organização que falaram, poxa, agora eu consigo atender mais clientes e não só esse meu contratante. Então a gente está falando aqui de comportamento versus resultado, tá? É justamente o nosso comportamento que faz com que a nossa empresa cresça ou não. Então, vamos dizer que todas as pessoas são empresas. A gente pode criar uma dependência de um único cliente, que é aquele nosso contratante, nosso patrão, a empresa que nos empregou, ou a gente pode ter um comportamento de dono. Inevitavelmente a gente vai criar a nossa própria raridade ali dentro da empresa, onde nenhum outro vai fazer tão bem quanto nós. Ele pode até fazer diferente, ele pode fazer quase igual, mas igual ninguém faz, porque você e eu somos únicos, somos exclusivos. Falar, ninguém é insubstituível? Não, ninguém é insubstituível. Ninguém vai fazer igual você faz. Pode fazer melhor, pode fazer diferente, mas igual ninguém faz. Por exemplo, vamos colocar
Ayrton Senna, alguém vai substituir Ayrton Senna? Não, mas tiveram campeões melhores, piores, diferentes dele, tá? Por isso que dizer que é substituível é relativo. Mas vamos ao foco. Você é o seu negócio, certo? Se você é o seu negócio, você precisa se tratar como tal. Grande falha da grande maciça maioria dos funcionários. Não se comportam como dono. E aí tem aquele pensamento que nos limita, né? A gente está falando aqui de comportamento versus resultado. Boa noite, doutor Marcelo Luiz Manesco. Esse é um empresário, esse é um empreendedor. Ele é um empresário com característica empreendedora, está sempre inovando, buscando novas oportunidades para trazer para dentro do seu negócio. Mas o Marcelo pode nos desmentir aqui. O que te levou aonde você chegou hoje foi principalmente constância. Constância naquilo que você veio fazendo e estava dando certo e você inovou, você melhorou aquilo que você já estava fazendo. A ideia de, poxa, eu fiz assim até agora eu vou destruir isso e vou fazer diferente, é um pensamento suicida, né? É um pensamento empreendedor inconsequente. Então, primeiro ponto tenha constância no que você já vem fazendo e melhore ainda mais o que você vem fazendo. Se você não melhora isso, por mais que você continue fazendo muito bem, você vai continuar fazendo muito bem amanhã, por exemplo, onde esse muito bem já não é mais competitivo. Mas vamos voltar então, deu para entender o porquê que você é um empresário, independente se você tem empresa, independente se você tem mais clientes ou não. Você e eu somos um negócio e se nós tratarmos como tal, consequentemente, nossa empresa cresce. E pode ser que você abra uma MEI, pode ser que você abra uma Ireli, que é a empresa limitada de um sócio só, enfim, consequência disso. Hoje eu fiz uma live bem rapidinha na hora do almoço, falando de alguns impulsos. A gente está falando aqui de comportamento versus resultado, tá? Então o primeiro ponto se trate como uma empresa. Se comporte como uma empresa. Comporte-se como dono da sua empresa. Porque se você atende clientes, quanto melhor o resultado você gera para eles, mais eles vão querer você. Se você é uma empresa, se você não é, só tem um grande cliente, o seu contratante, certo? Ele é o seu grande cliente. Quanto melhores os resultados você der para ele, mais raro e mais valoroso você se torna. Se vocês concordam comigo, me dá feedback aí, quero joinhas. Tá, nós temos 8 grandes áreas no negócio aqui. Inteligência estratégica empresarial, inteligência financeira, inteligência tecnológica, humana, antecipativa, competitiva, marketing e vendas. Você sabia que... Legal, valeu pelo feedback. Beatriz, bom tê-la aqui. Suelen também está por aqui. Ô louco, Suelen, lá da Maringá Transportes, acho que é isso, né, Suelen? Olha só, se nós temos um comportamento de empresa, logo nós criamos atrativos, nós criamos valores, nós criamos resultados para os nossos contratantes, os nossos clientes. Tá. O que acaba nos fazendo com que a gente tropece? Por que algumas empresas evoluem e outras não? Tá? Quem está chegando agora, nós acabamos, depois você vai assistir o início, nós acabamos de constatar aqui que independente se você tem empresa ou não, você é a sua empresa. Então, primeiro passo, se comporte como empresa. Legal. Hoje eu fiz uma live na hora do almoço falando de alguns impulsos que nós temos, né? A neurociência explica que esses impulsos tendem a agir em torno de meio segundo antes do pensamento. Então eu vou te fazer um confronto aqui. Imagina o seguinte, culturalmente, a gente tem uma crença que nos limita dizendo que é impossível enriquecer da noite para o dia. É impossível enriquecer, por exemplo, se tornar bilionário em 2 anos partindo do zero. Isso pode até ser, se a gente analisar o seguinte, Uber faturou 17 bilhões de dólares em 2 anos. Então, logicamente é possível, né? Matematicamente é possível. Ok, mas a sociedade nos diz que enriquecer muito rápido é desonesto. Logo, isso é uma crença que ficou implantado aqui, principalmente durante o nosso crescimento, infância, e legal. Só que como que a gente entende, como que isso interfere no nosso dia a dia, tá? Legal. É isso aí, Marcelo. Como interfere essas crenças que nos limitam no dia a dia? Pô, eu acredito que é possível enriquecer sim, tudo bem. Aí tem um camarada, um cara que você conhece, talvez você não admire tanto ele, de preferência que você não admire, ele some, desaparece. Daqui 2 anos ele parece aí andando de Ferrari. O que vem na cabeça? O que vem na sua cabeça? Pô, tá traficando, ou roubou alguém, ou tá fazendo algo errado. Apesar de, conscientemente, a gente saber que é possível, o que vem primeiro é esse pré-julgamento, essa conclusão.
Isso nós chamamos de fast thinking, é pensamento rápido. Quer um exemplo desse pensamento rápido? Eu já dei esse exemplo numa outra live aqui. Vou fazer um comparativo aqui, ó. Eu tenho, por exemplo, essa caneta aqui, tem essa caneta, mais este lápis. Olha que interessante isso. Eu vou dizer para você que essa caneta custa R$1 mais caro que esse lápis. E que os dois juntos custam R$1,10. Então veja, os dois juntos custam R$1,10 e eu sei que essa daqui custa R$1 mais caro do que o lápis. Quanto custa o lápis? Quanto? Por algumas pesquisas que foram feitas, a grande maior parte das pessoas responderam que esse lápis custa 10 centavos. E certamente a grande maioria de vocês deve ter respondido a mesma coisa. Isso chama-se pensamento rápido. A gente não chega a fazer conta, a gente só vai lá e bum, pensou rápido e respondeu. Se isso aqui custasse 10 centavos e a caneta custa R$1 mais caro, então a caneta teria que custar R$1,10. R$1,10 mais 10 centavos dá R$1,20 e não R$1,10. Esse lápis tem que custar 5 centavos, a caneta R$1,05, junto custam R$1,10. Olha como isso no dia a dia acontece o tempo todo e a gente nem repara. É isso que faz com que o nosso comportamento seja consequência de hábitos, consequência de coisas que a gente nem para pensar, certo? Isso no seu trabalho, na sua vida, na sua casa, em qualquer lugar. E o que a gente quer embaralhar, desembaralhar, né? A gente está embaralhando para desembaralhar. A gente quer mostrar aqui que os nossos resultados são consequência de 3 A's. O primeiro A é autoconhecimento. O segundo A é autorresponsabilidade. E o terceiro A é autorrealização. Olha que interessante, tá? São 3 A's extraordinários aqui. 3 A's extraordinários. E eu aposto contigo que se você tiver ciência, conhecimento desses 3 A's e aplicação desses 3 A's, os seus resultados do ano de 2018 vão ser extraordinários. Eu aposto contigo, tá? Eu aposto. Nós vamos fazer um workshop agora em Maringá, no dia 27/12, porque enquanto a maioria descansa, vocês vão amolar o machado de vocês, vão começar detonando 2018. Mas olha só, autoconhecimento é saber que a gente tem essas crenças que nos limitam. A gente saber que tem esses gatilhos mentais aí que acabam fazendo com que a gente haja por deduções. E é aí que moram grande parte dos erros. Você erra, eu erro, o seu vizinho erra, o seu funcionário, o seu patrão, todos nós erramos. Por quê? Porque nós não estamos atentos a esse autoconhecimento, saber que somos falhos. O ser humano, ele tem, normalmente, ele sempre diz que ele é muito racional, o que na realidade a neurociência vem comprovando o contrário, que nós não somos tão racionais assim. Acabei de mostrar e provar para você que não somos tão racionais assim. Quem está entrando agora aí, dá uma olhada no vídeo um pouquinho atrás aí, a gente está trabalhando no autoconhecimento, saber que nós temos vários auto-boicotes, né? Auto-engano. Então, autoconhecimento é saber que a gente é falho. Ok. O segundo A, autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade é a consciência plena de que somos os únicos responsáveis pelos resultados que nós temos. Consequentemente, somos os únicos responsáveis pelos resultados que queremos ter. O que é o contrário de autorresponsabilidade? O chamado eu vou até escrever isso em vermelho, mas é o auto-engano. Tá? Esse auto-engano que vem como uma bola de neve, auto-engano. Ele vem como uma bola de neve justificando grande maior parte dos nossos insucessos. Quer um exemplo disso? Lembra você que teve um namorado, você que teve uma namorada e era extremamente apaixonado por essa pessoa. Ok. De repente deu errado, ela foi lá ou ele foi lá e te deu um pé na bunda. O que acontece? A primeira coisa que vem à nossa cabeça é: não era para dar certo. Ou então, ela ou ele não me merecia. Isso é o chamado auto-engano. A gente arranja uma justificativa, ao invés da gente aprender com essa falha. Pode ser que em sã consciência, se desvencilhado da paixão, você teria a consciência plena e a autorresponsabilidade de que esse namorado ou namorada deu sinais de que não estava tão confortável, tão apaixonado ou te amando, né?
E esses sinais nós negligenciamos ao longo do caminho. Qual que é a consequência disso? Nós deixamos de fazer coisas diferentes ou as coisas necessárias ou importantes para que desse certo. Ou ainda, a gente deixou que essa pessoa tomasse a decisão por nós. Isso acontece o tempo todo, comigo, contigo, e tudo bem. O importante é agora a gente saber que isso funciona e é assim que o nosso cérebro funciona. Então, a autorresponsabilidade é simplesmente fazer o que tem que ser feito. Coerente? Legal, tô me dando um joinha aí, ó, vão me dando feedback se isso é coerente, tá? Se é coerente, usa, não basta saber. O foco aqui, para determinar o nosso sucesso, independente de onde queremos estar, o sucesso é individual, é de cada um sabe onde quer chegar. O sucesso é chegar lá o mais rápido possível, dentro do processo de autorresponsabilidade, que significa simplesmente que nós temos sempre, no mínimo, duas opções. Sempre, no mínimo, duas opções. Ah, mas o camarada chegou ali na esquina, me apontou uma arma, ou eu dava o celular para ele, ou dava a carteira para ele, ou ele me matava. Ok, isso chama-se auto-engano, dizer que eu não tive opções. Mas eu poderia, por exemplo, começar a gritar. Eu podia, por exemplo, dar um soco nessa pessoa. Eu podia, por exemplo, sair correndo. Eu podia fazer um monte de coisas. Mas a minha decisão foi dar a carteira para essa pessoa. Foi a minha decisão, isso é autorresponsabilidade, certo? Mas a gente costuma colocar culpa nas circunstâncias. É aí que a gente sai do leme. É aí que a gente não é mais protagonista da nossa própria vida. Então, se ficou coerente, vai me dando joinha aí. Autoconhecimento foi, autorresponsabilidade também. O auto-engano também é chamado de vitimismo. Porque é muito mais fácil, por exemplo, criticar a política tributária, criticar a política econômica, criticar a concorrência desleal, criticar os funcionários ou o líder, quem quer que seja. Difícil é a gente enxergar o que está sob nosso controle e fazer o que é necessário. O terceiro A chama-se autorrealização. E a autorrealização é a constatação de que sabemos que temos grandes falhas, não somos tão racionais assim. Sabemos que somos os únicos responsáveis pelos nossos resultados que temos e pelos resultados que gostaríamos de ter. E o terceiro é que nós vamos nos levar lá. Mas o que acontece grande maior parte das vezes? Nós somos extremamente imediatistas. A gente faz agora, a gente quer medir amanhã. A gente faz amanhã, quer medir depois de amanhã. Isso, e a gente acaba fazendo com que a gente use como termômetro o reconhecimento externo. Poxa, Luciano, legal que você fez. Opa, fiz um negócio bacana. Ou então, as pessoas, pô, Luciano, você é antipático, ou você é isso, você é aquilo. E a gente escuta o de fora para dentro. A autorrealização é ouvir e se realizar de dentro para fora. Aí eu te pergunto, mais de 90% da nossa população não sabe onde quer chegar. Mais de 90% da nossa população não tem a consciência de qual é o seu propósito de vida. O que você faz muito bem, o que você ama fazer, o que consequentemente você faz tão bem que as pessoas pagariam para você fazer ou te pagam para você fazer. E consequentemente a humanidade precisa desse exemplo que você é. Desse exemplo que você vai multiplicar. Porque exemplo não é a única forma não é a melhor forma da gente multiplicar os bons resultados. Não é a melhor forma o exemplo, é a única forma. Então, se o foco é dar o exemplo pelo exemplo, não adianta a gente esperar reconhecimento do meio externo. Se a gente pegar grandes ícones da humanidade, vamos falar aí, Steve Jobs, Silvio Santos, Ayrton Senna, enfim, todos eles tinham um foco muito claro. De dentro para fora. Eles contrariaram a sociedade, contrariaram a família, contrariaram os amigos, porque eles não queriam se contrariar. Quando você sente aí dentro de você que você faz algo muito bem, que você faz isso de uma forma que você ama muito, as pessoas pagam por isso, é consequência disso que o mundo, a humanidade precisa disso. Porque você e eu temos um conjunto, a base de princípios e valores muito clara, a gente não vai sair matando todo mundo, certo? Então confie em você. A autorrealização é independer do reconhecimento externo. Independer se, poxa, um exemplo, tá? Por que o norte-americano produz em torno de 3 vezes mais que um brasileiro? Porque lá é comum você encontrar um norte-americano no happy hour 4 horas da tarde. É comum eles não pararem para almoçar ou pararem durante muito pouco tempo, porque ele foca em produtividade. Mas nós não. Se nós estamos trabalhando, o camarada do lado fala assim, ó, Luciano, você sabe tal coisa? Eu sei sim. De repente está fazendo algo muito importante para atingir os meus objetivos. Mas eu sou mais ético com os outros do que comigo mesmo. Você já reparou? Isso é falta de foco na autorrealização.
A ideia não é a gente ser desagradável com as pessoas, a ideia é a gente ser agradável consigo mesmo. Então veja, não adianta você falar assim, eu não posso desagradar as pessoas ou eu vou desagradar as pessoas. Não, é como eu falar para você, não pense num gato branco, não pense no gato branco, não pense no gato branco. Você só vai pensar nisso que você está tentando não pensar. Então, foca naquilo que você tem controle, foca naquilo que é importante para você, aquilo que é necessário para te levar onde você quer estar. Certo? Se você focar nisso, inevitavelmente, os reconhecimentos externos, ser adorado ou não, se torna uma consequência. Mas se o maior líder da humanidade, Jesus Cristo, não tentou agradar todo mundo, por que eu tenho que ser melhor do que ele? Por que você tem que ser melhor do que ele? Então agrade a si mesmo. Foque no seu propósito, foque onde você quer chegar. E consequentemente, esse espaço de tempo vai ser encurtado se você focar de dentro para fora e não de fora para dentro. Então muitas pessoas vão concordar, muitas pessoas vão te vaiar, muitas pessoas vão te elogiar. Mas isso é a opção delas e não está sob nosso controle. Mas está sob nosso controle nos levarmos até onde a gente quer e vai chegar. É por isso que nós criamos esse workshop, dia 27/12 agora, aqui em Maringá. Entra na nossa página da TKC aí, tem o link lá, enfim, procura. Se você quer, você procura e vai encontrar. Eu compartilhei com vocês hoje na hora do almoço um impulsor chamado agradável. E agora eu vou compartilhar um impulsor chamado força. Esse é um impulso que vem, como a neurociência explica, em torno de meio segundo antes do pensamento. E como funciona esse impulsor força? Você sente dentro de você que você sempre dá conta, você deu conta de chegar até aqui, você conseguiu criar esse negócio, ou criar sua carreira, ou criar sua profissão, enfim, e você é bom nisso. E de fato você é. Agora, qual que é o grande problema disso? O que te trouxe até aqui foi exatamente as adversidades, os desafios, os obstáculos, as frustrações. Porque nos momentos em que você comemorou, por exemplo, o que você agregou de conhecimento com isso? Nada, só constatou que isso deu certo. Valeu, Suelen! Você só constatou que isso deu certo. Agora, aquilo que deu errado fez com que você constatasse que não era aquilo que te levaria para onde você quer chegar. Só que um ponto-chave, tá? Não se inova sem errar. Então, se você tem medo de errar, não dá para sair na chuva, porque você vai se molhar. Para inovar, a gente tem que errar sim, a gente tem que errar rápido, tem que errar raso. O que é errar rápido? Pô, vou planejar tudo isso aqui para depois ver se dá certo. Enfim, o tempo já passou demais. Experimenta, testa, vende, né? Vende, vê o que faltou, vai lá e complementa, vai melhorando. Mas não dá para a gente ficar se basear a nossa vida inteira em hipóteses. A gente tem que confrontar hipóteses com fatos. Porque chega o fato, fala, ó, hipótese, sai fora, porque eu consigo provar, eu consigo mostrar, eu consigo melhorar. Então, ponto-chave, tá? Esse impulsor força faz com que a gente seja extremamente cego, porque a gente acha que a gente é autoconfiante. Mas se o que fez com que a gente se tornasse essa versão melhor de nós mesmos, pela frustração, pelos desafios, por que a gente não permite que o outro também tenha isso? Um exemplo, se você tem uma equipe, normalmente você costuma dar as respostas, certo? Se você tem filhos, se você tem netos, a gente gosta de dar as respostas. Por quê? Porque a gente gosta de facilitar a vida do outro. Mas as facilidades que você teve na sua vida não te engrandeceram. Na realidade, facilitaram algo e você não precisou aprender com aquele algo. Lembra que tudo que te fez essa versão melhor de si mesmo foram as frustrações, os desafios, tudo que você enfrentou de dificuldade até aqui. Por que então não permitir que a sua equipe, os seus filhos, os seus seguidores, o seu time também passe por isso? Então, ao invés de dar as respostas, dê perguntas. Isso é um ponto-chave de qualquer líder, de fato. Dê perguntas. Ah, Luciano, como que faz para trocar isso aqui? Eu sei como faz, mas eu vou responder eu não sei. Por quê? Porque ele vai ter que pesquisar, ele vai ter que procurar, ele vai ter que se esforçar. Isso faz com que as pessoas tenham maior capacidade de resolver problemas. Isso faz com que as pessoas tenham maior proatividade. Porque é muito mais fácil a gente perguntar, certo? Eu e você temos esse hábito de perguntar, que é muito mais rápido. E como eu disse, nossa cultura é extremamente imediatista. Ao invés de eu pesquisar e resolver, não, eu prefiro perguntar. É aí que a gente negocia com a nossa mediocridade. Por quê? Porque é mais fácil. Mas nem sempre o mais fácil é o melhor. Se você quer ter equipe extraordinária, se você quer ter um time extraordinário, se você quer criar os seus filhos de uma forma extraordinária, permita o caos, porque nós somos antifrágeis. E o que é antifrágil? Pensa o seguinte, o nosso corpo é antifrágil. Você já reparou, quando a gente vai lá e toma uma vacina, independente se você é a favor ou não da vacina, tá?
Essa vacina contém ali uma pouca quantidade de vírus. O que acontece quando entra no nosso organismo? Provoca o caos no nosso organismo. E o que o caos proporciona? A estruturação de anticorpos, mobiliza a criação de anticorpos. A hora que chega o vírus de verdade, fala aqui não, meu irmão, acabou com o vírus. Nós somos antifrágeis. Só aqui que a gente tenta ser menos, a gente tenta ser frágil. Não, é melhor não apanhar, né? E é justamente isso que faz com que a gente detone. Grande Renato, bom tê-lo aqui. Deixa eu ver aqui, Renato, vou lembrar qual Renato que é, o Cravieiro. Um abraço para você, Renato. Eu conheço vários Renatos, mas já vou saber quem é você, tá? Então, veja, a antifragilidade é que faz com que nós nos tornemos melhor a cada dia. Você vai na musculação, por exemplo, o que você faz? Você faz exercício lá, causa microlesões no músculo, isso faz com que ele se multiplique as células ali e se torne mais forte. Se você tem uma árvore frutífera em casa, eu lembro muito bem, um pé de limão galego que tinha na minha casa, na minha infância, ele não dava limão. Aí falava assim, bate no pé. Vai lá, pega as costas do facão e bate nele, amarra um arame no caule, estrangulando ele conforme... da Pix, grande Renato. Pô, saudade de você, Renato. Espero que os seus business estejam bombando aí. A gente amarrou aquele arame no caule e começou a estrangular. O que aconteceu? Instinto de sobrevivência, antifragilidade. Começou a dar um monte de flores e veio um monte de limão. E dava limão o ano inteiro. O que é isso? É antifragilidade. A gente sempre se fortalece no caos. Instinto de sobrevivência, no caso da árvore, por exemplo, multiplicou, deu mais frutos, mais sementes para que permeasse essa espécie. Eu tenho comigo que o maior exemplo de antifragilidade é aquela florzinha dente de leão, sabe? Que você assopra e sai um monte de sementes, centenas de sementes. E foi justamente o caos que fez com que ela se multiplicasse e permanecesse em maior quantidade, em maior intensidade, em maior predominância dessa espécie. Eu funciono assim, você funciona assim, só que isso aqui tenta nos defender. Então, se isso foi coerente para você, usa isso com a sua equipe. E se você é aqui de Maringá e região, esteja com a gente nessa imersão no dia 27/12, que vai ser uma imersão extraordinária dentro de si mesmo, onde você vai se transformar pela antifragilidade. E é só para os fortes, é só para as fortes. Tá? Se você gosta de se manter ali numa zona mais quentinha, mais confortável, não saia dali, porque lá você vai se molhar. Legal? Espero que tenha contribuído com você. Essa semana, live todos os dias, às 8 horas, falando sobre comportamentos que te levam ao sucesso. Amanhã a gente vai falar da fórmula da alta performance, tá? Então esteja conosco amanhã novamente às 8 horas. Eu vou colocar aqui o link, vou colocar o link aqui agora para você que quer participar do workshop. Já estou postando aqui essa mensagem aí. Vocês entrem, façam a inscrição. Para grupo de 4 pessoas ficou muito barato. O investimento vale porque ele tem que multiplicar por 10, por 100, por 1000. Um grande abraço para vocês. Nos vemos amanhã às 8 horas. Tchau, tchau, gente.